Eu não me apaixonei quando ela sorriu para mim pela primeira vez. Me apaixonei quando percebi que ela demorava para tirar os óculos que eu colocava no rosto dela, só para continuar me olhando através deles. Porque existem vendas que terminam no caixa, e existem aquelas que começam no instante em que duas pessoas sustentam o olhar tempo demais para ser só atendimento. Foi assim que Mariana entrou na minha rotina, primeiro como cliente, depois como presença constante. E sem que eu percebesse, como a mulher que começou a ocupar meus pensamentos mesmo quando eu já tinha fechado a loja e apagado as luzes. Se histórias onde tudo começa num encontro cotidiano, mas vira algo impossível de ignorar te prendem até o fim, já se inscreve no canal, porque essa começou com uma armação de óculos e terminou mexendo com tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma. Meu nome é Alice, tenho 31 anos e trabalho há quase uma década em uma ótica no centro da cidade. Não era o tipo de profissão que as pessoas romantizam, mas eu sempre gostei do que fazia. Porque vender óculos não é só sobre lente ou grau, é sobre ajudar alguém a se ver melhor. E às vezes, ver melhor muda mais do que a visão. Minha rotina era previsível. Abrir loja, organizar vitrines, ajustar armações, atender clientes apressados que só queriam resolver algo técnico e ir embora. Nada emocional, nada que atravessasse meu dia de verdade. Até Mariana entrar pela porta numa terça-feira chuvosa. Ela entrou tirando gotas de chuva do cabelo, olhando as vitrines com curiosidade tranquila. Não parecia com pressa, nem indecisa. Parecia observadora. Quando nossos olhares se encontraram pela primeira vez, houve aquele microsegundo de reconhecimento silencioso que a gente sente antes mesmo de entender por quê. Boa tarde, falei. Profissional. Boa tarde, respondeu ela, com um sorriso que não era automático. Era o tipo de sorriso que vem quando a pessoa realmente está presente no momento. Posso te ajudar? Ela olhou em volta antes de responder. Acho que sim, mas ainda não sei exatamente no que. Ri de leve. Então vamos descobrir juntas. Começamos pelo básico: modelo de armação, formato de rosto, preferências pessoais. Mas percebi algo curioso. Mariana não escolhia rápido, experimentava com calma. Olhava no espelho, depois me olhava, como se minha reação fosse parte da escolha. Coloquei uma armação redonda no rosto dela. Essa suaviza mais sua expressão, deixa seu olhar mais aberto, expliquei. Ela me observou pelo reflexo. Você fala como se tivesse descrevendo mais do que óculos. Corei levemente, mas mantive postura. Faz parte do trabalho reparar nos detalhes. Ela inclinou a cabeça. Então repara bem, porque eu quero saber qual você acha que realmente combina comigo. Passei a escolher modelos com mais atenção do que o habitual, não só profissional, mas pessoal, porque quanto mais tempo ela ficava ali, mais eu queria prolongar aquele atendimento. Uma armação específica mudou a atmosfera entre nós. Fina, transparente, destacava os olhos dela de um jeito impressionante. Quando coloquei no rosto dela, nossas mãos se tocaram levemente. Nada intencional, mas nenhuma de nós recuou rápido. Ela se olhou no espelho, depois virou diretamente para mim. E essa, o que você acha? Sustentei o olhar mais do que deveria. Acho que essa deixa impossível não olhar para você. O silêncio que veio depois não era profissional, era carregado. Ela sorriu devagar. Então talvez eu leve essa, se você me garantir que não vai ser a última vez que eu vou ter alguém olhando para mim desse jeito. Meu coração acelerou, mas mantive tom neutro. Clientes sempre podem voltar para ajustes, manutenção, limpeza das lentes. Ela riu baixo. Então vou precisar ajustar muitas vezes. Fechamos a venda. Formalidade, nota fiscal, prazos de entrega. Mas algo já tinha atravessado a linha invisível entre vendedora e cliente. Quando ela voltou dias depois para buscar os óculos, a energia era outra. Não havia mais distância inicial. Havia familiaridade silenciosa. Ficaram perfeitos em você, falei, ajustando a haste atrás da orelha dela. Minhas mãos demoraram meio segundo a mais do que o necessário. Ela percebeu. Não se afastou.
Você atende todo mundo assim, ou eu tive sorte? Perguntou, voz baixa. Depende do quanto a pessoa quer enxergar além da lente. Ela sustentou meu olhar através do vidro novo. Então acho que ainda tenho muito para enxergar aqui. E foi ali que percebi. Mariana não entrou na loja só para comprar óculos. Ela tinha entrado para permanecer de alguma forma na minha rotina. Quando ela saiu naquele dia, a loja parecia silenciosa demais, como se a presença dela tivesse ocupado o espaço que agora estava vazio, e eu entendi algo que nunca tinha acontecido em anos de atendimento. Pela primeira vez, eu não queria que uma venda terminasse no caixa. Queria que fosse só o começo de algo que ainda não tinha nome, mas já tinha intensidade suficiente para me fazer esperar a próxima vez que ela atravessaria aquela porta. Mariana começou a voltar à loja mais vezes do que qualquer cliente precisaria. Na primeira vez, disse que queria ajustar a haste. Na segunda, que a lente parecia levemente desalinhada. Na terceira, ela nem inventou justificativa convincente. Passei aqui perto e pensei em ver se você tinha novidades, disse, olhando as vitrines sem realmente olhar. Eu sorri de leve, fingindo naturalidade. Sempre temos novidades, mas você nem precisaria de outro óculos tão cedo. Ela deu de ombros. Algumas coisas a gente não volta porque precisa, volta porque quer. Meu coração acelerou, mas mantive postura profissional, pelo menos na aparência. Comecei a esperar as visitas dela. Quando o sino da porta tocava, eu já levantava o olhar automaticamente, e quando era Mariana, meu dia mudava de ritmo sem que eu percebesse. Um dia, no meio de um atendimento rápido, ela entrou e ficou me observando de longe até eu terminar. Quando me aproximei, perguntei, ajuste ou manutenção hoje? Ela riu baixo. Hoje eu vim sem desculpa técnica. Inclinei a cabeça. Então veio para quê? Ela respirou fundo antes de responder. Para saber se você existe fora daqui também ou só atrás desse balcão? A pergunta me pegou desprevenida, porque no fundo eu também tinha pensado nisso. Eu existo, mas não sou tão boa vendendo conversa quanto vendendo óculos, respondi, tentando aliviar o peso do momento. Ela sorriu. Então deixa que hoje quem tenta vender sou eu. Meu coração disparou. A loja estava vazia naquele horário. Luz suave de fim de tarde atravessando a vitrine. Clima silencioso demais para disfarçar a tensão crescente. Alice, ela começou, apoiando os cotovelos no balcão. Você gosta de sorvete? A pergunta me fez rir de nervoso. Gosto, mas não sei se isso é parte da estratégia de compra. Ela negou com a cabeça. Não, isso é parte da estratégia de te conhecer fora do uniforme. O convite estava ali, simples, direto, mas carregado de algo que nenhuma venda tinha trazido antes. Você está me convidando para tomar sorvete? Perguntei, confirmando o que já era óbvio. Tô, mas só se não for estranho para você sair com uma cliente. Respirei fundo, porque tecnicamente ela ainda era, mas emocionalmente já não era só isso fazia tempo. Acho que você já deixou de ser só cliente e faz algumas visitas, respondi. O sorriso que ela deu naquele momento foi diferente de todos os outros, mais aberto, mais aliviado. Então aceita? Perguntou. Olhei o relógio na parede. Faltava 1 hora para fechar. Se você me esperar terminar o expediente... Ela não deixou eu terminar a frase. Eu espero. E esperou mesmo. Sentada num banquinho discreto perto da vitrine, olhando o movimento da rua, às vezes me olhando de canto enquanto eu organizava armações fingindo concentração total. Quando fechei a loja e apaguei as luzes internas, senti algo diferente. Não era a ansiedade de encontro comum, era a expectativa de algo que tinha começado silenciosamente semanas antes e agora, finalmente, ia atravessar a porta comigo. Fomos caminhando lado a lado até a sorveteria da esquina, pequena, aconchegante, cheiro doce no ar, nada sofisticado, mas perfeito para algo que ainda estava nascendo. Sentamos numa mesa perto da janela. Silêncio inicial inevitável, até que ela quebrou. Você fica diferente fora da loja. Diferente como? Menos protegida. Sorri de leve.
Atrás do balcão eu sei exatamente o que fazer. Aqui eu não tenho roteiro. Ela apoiou o queixo na mão e eu gosto disso. Pedimos sorvete simples, nada elaborado. Mas a conversa que veio depois, essa sim tinha profundidade inesperada. Falamos de infância, primeiros empregos, medos que carregávamos, relacionamentos que não tinham dado certo. Você sempre soube que gostava de mulheres? Em determinado momento ela perguntou com naturalidade surpreendente. Respirei fundo. Demorei para admitir, mas sempre soube em silêncio. Eu também, disse ela, sorrindo de canto. A revelação criou uma camada nova de proximidade entre nós. Quando saímos da sorveteria, já era noite. A rua iluminada por postes amarelados, o ar fresco batendo leve no rosto. Caminhamos devagar, sem pressa de encerrar. Foi perto da porta da loja, agora fechada, que a tensão atingiu outro nível. Paramos de frente uma para outra. Silêncio confortável, mas carregado. Eu não voltei tantas vezes só pelos óculos, disse ela. Eu sei. E você não me atendia com aquele cuidado todo só por profissionalismo. Sorri, sem negar. Ela levantou a mão devagar, tocando de leve a lateral do meu rosto. O gesto foi suave, perguntando sem palavras se podia avançar mais. Eu não recuei, mas também não a beijei ainda, porque naquele instante o que estávamos vivendo era o tipo de começo que não precisava correr. Ela aproximou o rosto, só o suficiente para que nossas respirações se misturassem. Então, esse foi nosso primeiro encontro oficial? Sorri baixo. Acho que foi a primeira venda que virou encontro. Ela riu. E antes de se afastar, encostou um beijo leve no canto da minha boca. Rápido, mas carregado de promessa. E foi ali que entendi. Ela não tinha comprado um óculos. Tinha criado um motivo para voltar, até que eu aceitasse sair com ela fora do lugar onde tudo começou. Depois do sorvete, nada voltou a ser simples entre nós. Mariana continuou passando na loja, mas agora não fingia mais manutenção de lente. Ela aparecia perto do horário de fechamento, esperava e caminhávamos juntas até algum lugar pequeno e discreto da rua, como se estivéssemos prolongando o início, porque sabíamos que quando atravessássemos de vez aquela linha, não haveria como voltar atrás. Eu me pegava escolhendo roupa com mais cuidado antes do expediente, passando batom que eu nunca usava, arrumando o cabelo de um jeito diferente e fingindo que era coincidência. Uma noite, depois de mais um dia de atendimentos comuns e olhares extraordinários, Mariana entrou quase no horário de fechar. A loja estava vazia, luz suave de fim de tarde refletindo nas vitrines. Ela caminhou direto até o balcão, sem pretexto, sem desculpa. Hoje eu não vim ajustar nada, disse, apoiando as mãos na superfície de vidro. Então, veio fazer o quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela sustentou meu olhar com calma. Vim porque fiquei pensando no beijo que você não me deu da última vez. Meu coração falhou uma batida. Eu senti o ar mudar, ficar mais denso, como se a própria loja estivesse segurando a respiração junto com a gente. Eu não te dei porque achei que precisava ter certeza, respondi, tentando manter voz firme. E agora você tem? O silêncio foi minha resposta, antes das palavras. Tenho. Mariana deu a volta pelo balcão, devagar, sem pressa, como quem respeita cada centímetro de espaço que está sendo encurtado. Quando ela parou na minha frente, nossos corpos estavam próximos o suficiente para que eu sentisse o calor da pele dela. Eu pensei em você todos os dias desde aquele sorvete, ela confessou, voz baixa. Eu também. E eu não quero que a gente transforme isso em algo tímido só porque começou num balcão de loja. Eu sorri, nervosa. Então, não vamos transformar. Ela levantou a mão e tocou meu queixo com delicadeza. O gesto foi lento, perguntando mais uma vez, dando espaço para recuo. Eu não recuei. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, o beijo não foi leve como o da outra noite. Foi inteiro, seguro, consciente.
Minhas mãos subiram automaticamente até a cintura dela. As dela deslizaram até a minha nuca, puxando meu rosto um pouco mais perto. Não havia plateia, não havia vitrine aberta, só o reflexo distante de nós duas no espelho atrás do balcão. E pela primeira vez, eu me vi beijando outra mulher sem medo, sem esconder, sem culpa. O beijo demorou o tempo exato para marcar algo definitivo. Quando nos afastamos, nossas testas permaneceram encostadas, respiração descompassada, olhares mais intensos do que qualquer palavra poderia traduzir. Então é isso? Sussurrou. Isso o quê? Você e eu, deixando de ser só olhares? Sorri. Acho que a gente deixou de ser só olhares faz tempo. Ela riu baixo. Eu já tinha me reparado em você antes mesmo de entrar na loja naquele dia. Como assim? Eu passava aqui na frente às vezes e via você organizando as vitrines. Fiquei criando coragem para entrar. Meu coração derreteu. Então, você já tinha decidido comprar alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Sim, mas não eram óculos. Eu ri, mas senti a intensidade da frase, porque agora estava claro. Nada ali era acaso, era escolha. Ela me beijou de novo, mais lento, mais profundo. E dessa vez, minhas mãos não ficaram só na cintura. Deslizaram pelas costas dela, sentindo cada detalhe como se quisessem memorizar. Quando nos afastamos, percebi algo que nunca tinha sentido dentro daquela loja. Eu não estava esperando clientes, eu estava esperando ela. Mas no meio daquela certeza crescente, uma dúvida começou a surgir. E se misturar trabalho e sentimento complicasse tudo? E se o que estava doce agora ficasse pesado depois? Mariana percebeu minha mudança de expressão. O que foi? Respirei fundo. Eu nunca misturei meu trabalho com nada pessoal. Ela segurou minha mão. Então a gente não mistura, a gente constrói fora daqui. Olhei para a loja ao redor, para o balcão onde tudo começou, e depois voltei o olhar para ela. Então vamos sair daqui agora. Ela sorriu. Com prazer. Apaguei as luzes, tranquei a porta e pela primeira vez não senti que estava encerrando o expediente, senti que estava começando algo. Depois do nosso primeiro beijo dentro da loja, tudo mudou, mas nada ficou precipitado. Nós decidimos fazer do jeito certo, sem esconder, sem pressa, sem misturar atendimento com sentimento. Mariana continuou entrando pela porta principal, mas agora de mãos dadas comigo quando a loja já estava fechada. Começamos a nos ver quase todos os dias, cafés depois do expediente, caminhadas noturnas, conversas profundas que iam muito além de flertes. Descobri que ela era arquiteta, que gostava de desenhar prédios antigos à mão, que tinha medo de altura, ironicamente, e que sempre achou que o amor vinha de surpresa, mas não acreditava que pudesse ser tão simples quanto entrar numa loja numa terça-feira chuvosa. Eu quase não entrei naquele dia, ela confessou certa noite. Por quê? Porque achei que você parecia ocupada demais para mim. Ri. Eu estava esperando você, sem saber. Ela beijou minha testa como se aquela frase tivesse resolvido alguma dúvida antiga dentro dela. Com o tempo, os clientes começaram a perceber que eu sorria diferente. Minha chefe comentou uma vez: "Você tá mais leve ultimamente." Eu sorri. Porque não era leveza, era certeza. Mas apesar de tudo estar fluindo, ainda não tínhamos colocado nome no que éramos, não oficialmente. Não verbalmente, era como se o beijo tivesse sido o início, mas a confirmação ainda estivesse guardada. Numa sexta-feira à noite, depois de fechar a loja, Mariana me pediu para não trancar a porta ainda. "Confia em mim?" perguntou. "Confio." Ela saiu correndo até o carro e voltou com uma pequena caixa. Meu coração disparou por um segundo. Não parecia caixa de joia, mas também não parecia algo simples. Eu fiquei pensando,
começou ela, respirando fundo. Tudo começou com você me ajudando a enxergar melhor. Sorri, nervosa. Eu só vendi um óculos. Ela balançou a cabeça. Não. Você me fez enxergar coisas que eu vinha adiando. Me fez perceber que eu queria mais do que encontros casuais. Que eu queria alguém que olhasse para mim como você olha quando ajusta uma armação. Meu peito apertou. Ela abriu a caixa. Dentro havia uma armação nova, transparente, parecida com a primeira que eu escolhi para ela, mas diferente, mais delicada. Eu comprei essa ontem, disse, mas não é para mim. Eu arregalei os olhos. Como assim? Ela segurou a armação com cuidado e colocou no meu rosto. Eu quero que você use quando olhar para mim, porque foi assim que tudo começou. Minhas mãos tremiam. Alice, ela continuou, agora segurando meu rosto com as duas mãos. Eu não quero ser só a cliente que virou beijo. Eu não quero ser só a mulher que toma sorvete depois do expediente. Ela respirou fundo. Eu quero ser a mulher que você escolhe quando fechar a loja todos os dias. O mundo pareceu diminuir ao nosso redor. Você aceita namorar comigo? Perguntou, voz firme, apesar do nervosismo visível. Eu senti meus olhos encherem antes mesmo de responder. Não era um pedido grandioso, não havia público, não havia espetáculo, mas havia significado em cada detalhe. Olhei ao redor, para as vitrines, para o balcão, para o espelho que tinha refletido nosso primeiro beijo, e depois voltei o olhar para ela. Eu achei que tinha vendido só um óculos naquela terça-feira, falei, segurando a mão dela. Mas acho que vendi meu coração, sem perceber. Ela riu, emocionada. Então? Aproximei meu rosto do dela. Então, sim. Ela me beijou ali mesmo, no meio da loja, entre armações e reflexos. Mas dessa vez, o beijo não tinha tensão de começo, tinha compromisso, tinha escolha. Quando nos afastamos, Mariana segurou minha mão e falou: a melhor coisa que eu comprei naquela loja não veio com nota fiscal. Eu sorri. E a melhor venda que eu já fiz foi a única que eu nunca quis devolver. Tranquei a porta, apaguei as luzes, mas pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, eu não estava deixando algo para trás, eu estava levando alguém comigo. Porque algumas histórias começam com um simples atendimento, mas quando duas mulheres decidem sustentar o olhar tempo demais, elas deixam de vender óculos e começam a construir futuro. E se você também acredita que o amor pode começar nas situações mais simples, se inscreve no canal e comenta, porque aqui a gente transforma encontros cotidianos nas histórias mais intensas que você já sentiu.